Sombras caíam sobre o deserto. O sol, em brasas douradas, desenhava silhuetas nas pedras ressecadas. Moisés caminhava com o cajado em mãos, guiando as ovelhas de seu sogro. A areia estalava sob os pés. O silêncio era quebrado apenas pelos balidos distantes. Ele era um pastor, sim, mas por dentro ainda carregava o peso de ser fugitivo, de ser alguém que abandonou um povo, alguém que não tinha mais voz. Até que o deserto falou com ele. Moisés vivia como estrangeiro em Midian. Após matar um egípcio e fugir do Egito, ele trocou palácios por pastos. Trocou uma vida de influência por dias no deserto, longe dos olhares, longe dos julgamentos. Casado com Zípora, tentava encontrar paz em uma rotina simples. Mas o chamado de Deus não se cala com o tempo. Ainda que você fuja, se há um propósito de Deus em sua vida, o deserto será apenas o início do chamado. Naquele dia, Moisés levou o rebanho até o monte Horebe. O vento uivava entre as pedras. Um calor ardente subia do chão. Foi então que ele viu uma sarça ardente em chamas, mas que não se consumia. Que visão estranha, pensou Moisés enquanto se aproximava. De repente, uma voz saiu do meio do fogo. Moisés, Moisés, eis-me aqui, respondeu atônito. Não se aproxime. Tire as sandálias dos pés, pois o lugar onde você está é terra santa. O mesmo solo onde ele caminhava cansado, agora se tornava altar. Deus havia descido até ele. A voz continuou. Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto. Estava com medo. Medo de estar diante do Eterno. Medo de quem era e do que Deus iria pedir. Eu vi a aflição do meu povo no Egito. Ouvi o seu clamor. Conheço suas dores. E desci para libertá-los. E te envio para isso. Silêncio. A respiração de Moisés falhava. Ele olhou para si mesmo. Eu sou só um homem quebrado. Eu não sei falar bem. Eles não vão me ouvir. Mas Deus não chama os capacitados. Ele capacita os que chama. Eu estarei contigo. Moisés ainda duvida. E se eles me perguntarem, qual é o nome do seu Deus? O que direi? Então do céu se curva até o homem. Eu sou o que sou. Assim você dirá, o eu sou me enviou a vocês. Não era só um nome, era a existência absoluta. O Deus que é, que era e que será. O Deus presente. Deus então entrega sinais a Moisés. Seu cajado se torna serpente e volta ao normal. Sua mão fica leprosa e depois é restaurada. Deus promete transformar a água do Nilo em sangue. O invisível se tornaria visível. Deus provaria que estava com ele. Mesmo com os sinais, Moisés ainda hesita. Ah, Senhor, envia outra pessoa. Mas a paciência de Deus tem um limite. E a missão é maior do que o medo. Vai, porque eu serei com a tua boca. Te ensinarei o que hás de falar. E como sinal de apoio, Deus envia Arão, seu irmão, para ajudá-lo na fala. Agora, ele não era mais apenas um pastor. Era um libertador. Moisés desce do monte com o rosto ainda marcado pela glória. No coração, o peso de um povo e o fogo de uma missão. Deus me encontrou onde eu menos esperava, no silêncio do deserto. Ele me chamou quando eu já havia desistido de mim mesmo. E agora, o Egito me espera. Moisés descia o monte lentamente. O cajado firme em sua mão agora era mais do que um bastão de pastor. Era símbolo de autoridade, de promessas, de milagres futuros. Mas o coração ainda oscilava. Como poderei voltar para o Egito? Depois de tanto tempo, ele lembrava dos rostos, dos murmúrios do povo, da sentença de morte que pairava sobre ele. Mas acima de tudo lembrava da voz do Eterno. Eu estarei contigo. No caminho, uma figura surge à distância. Arão, seu irmão, vinha ao seu encontro. Deus já o havia tocado também. Eles se abraçam com força. Lágrimas contidas por anos caíam em silêncio sobre o ombro um do outro. O Senhor me apareceu, disse Moisés, com olhos cheios de temor e esperança. Ele me chamou para libertar nosso povo. Arão, homem de fala fluente, se prontifica. Então vamos. O tempo chegou. Não podemos mais esperar. O Egito era um contraste vivo. Enquanto o deserto oferecia silêncio e solidão, o Egito pulsava com vida e opressão. As carruagens cruzavam os portões. Os soldados marchavam.
E o povo hebreu curvado carregava tijolos e chicotadas. Eles precisam saber que Deus não os esqueceu. Moisés e Arão caminham decididos até a presença de Faraó. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: deixa o meu povo ir, para que me celebre uma festa no deserto. Faraó olha com desprezo. Quem é o Senhor para que eu obedeça à sua voz? Eu não conheço esse Deus e não deixarei Israel partir. E como resposta, ele aumenta o fardo dos escravos. Agora os hebreus precisavam produzir a mesma quantidade de tijolos, mas sem receber a palha. A esperança virou frustração. Os líderes do povo culpam Moisés. Você veio para nos matar. Você só piorou nossa dor. Moisés então ora: Senhor, por que permites isso? Desde que falei em teu nome, tudo só piorou. Mas o Senhor responde com firmeza: eu sou o Senhor. Eu vos libertarei com braço forte e mão poderosa. Eu vos tomarei por meu povo e serei o vosso Deus. E Deus começa a agir. Uma a uma, as pragas começam a cair sobre o Egito. Cada uma delas revela o poder de Deus sobre os falsos deuses do império. 1. A água do Nilo se transforma em sangue. 2. Rãs cobrem o palácio. 3. Piolhos infestam homens e animais. Moscas invadem cada canto. 5. A peste atinge o gado. 6. Úlceras surgem nos egípcios. 7. Chuva de pedras destrói plantações. 8. Gafanhotos devoram o restante. 9. Trevas cobrem a terra por 3 dias. E Faraó endurecido vacila entre prometer e negar. Mas Deus estava desenhando um cenário onde sua glória seria inegável. Deus anuncia a última praga. Eu passarei pela terra do Egito e ferirei todos os primogênitos. Mas quando eu vir o sangue nas portas, passarei adiante. É instituída a Páscoa. Cada família hebreia sacrifica um cordeiro. O sangue é passado nos umbrais das portas. Dentro das casas, as famílias se reúnem, vestidas, prontas para partir. E naquela noite, o anjo da morte percorre o Egito. O pranto ecoa entre os egípcios. Das casas mais humildes ao palácio de Faraó, a morte chega, mas onde havia sangue, havia vida. Finalmente Faraó cede. Levem seu povo. Saiam daqui. Levem seus rebanhos, suas famílias. Mas vão. Moisés lidera mais de 600 mil pessoas, sem contar mulheres e crianças. Uma multidão deixava a escravidão, com o coração cheio de promessa e a face voltada para o desconhecido. O impossível havia acontecido. Deus vai adiante do povo, de dia em forma de coluna de nuvem, de noite em coluna de fogo. A presença dele era visível. O povo caminhava sob o sobrenatural. Mesmo quando não sabemos o caminho, Deus ilumina os passos daqueles que o seguem. Dias depois, acampados junto ao Mar Vermelho, o povo vê um novo pesadelo se formar. Faraó se arrepende e envia seu exército atrás deles. Carruagens se aproximam, poeira se ergue. E o povo começa a gritar: por que nos tiraste do Egito? Para morrermos aqui? Mas Moisés estende a mão e diz: não temam, o Senhor pelejará por vocês. Deus manda Moisés levantar o cajado. E então, o mar se abre. As águas se dividem formando muralhas de um lado e de outro. O chão seco aparece diante de todos. Israel atravessa o mar como em terra firme. E quando o exército egípcio tenta seguir, as águas voltam e os engolem. O povo de Deus se vê do outro lado em segurança e começa a cantar: o Senhor é homem de guerra. O Senhor triunfou gloriosamente. Cavalo e cavaleiro lançou no mar.